O que está acontecendo com a formação de jogadores no Brasil? Os estrangeiros devem ser expulsos? Os jogadores da base devem ser proibidos de sair para o exterior? Por que o Brasil não está formando mais meio-campistas? Esses e outros temas relacionados aos gargalos e aos problemas da formação de jogadores na base são o tema do meio de campo de hoje. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Idelber Avelar. Este é o Meio de Campo, Futebol e Sua História. E o nosso tema de hoje é a formação de jogadores, porque é um tema que está ocupando muita gente nessa ressaca pós-Copa do Mundo. Vários comentaristas, jornalistas, estudiosos têm tratado desse tema e a gente resolveu encarar esse problema hoje. É isso aí, Diego. É isso aí, Delber. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no meio de campo. E acho que hoje a gente vai ter um bate-papo, né, sobre um diagnóstico mais geral do que está rolando com o futebol brasileiro, né? Acho que isso vem bem a calhar, né, nessa ressaca pós-Copa do Mundo. O fato, alguns dos problemas que apareceram com a seleção brasileira nos colocaram primeiro essa primeira pergunta ampla, né, que você já falou aí. Será que como é que está sendo a formação dos jogadores? Será que a gente está formando muito jogador numa determinada posição e menos em outra? Mas não dá para encarar essa questão sem também pensar um pouquinho mais amplamente no que está rolando no futebol brasileiro, né. Por exemplo, esse fim de semana a gente teve uma rodada tenebrosa do Brasileirão, com vários jogos ruins, muito pouca bola rolando, os jogadores sempre usando ali os artimanhas de catimba, né, bolinho em volta do juiz, eh, mergulho quando não foi falta de verdade, forçando o cartão, né, buscando os jogos estavam muito pouco bonitos, né, pouco bonitos, vamos dizer assim. Então isso traz toda uma cultura mais ampla do futebol brasileiro, que é a forma como a gente encara o jogo em termos competitivos, no que a única vitória possível é o título. Tem muita gente precisando fazer, né, ser campeão, tem muito pouco título para muito clube, e também os técnicos têm uma tendência a fazer o jogo mais enrolado possível, se agarrar a um empate, uma vitória por 1-0, evitar perder de qualquer maneira. E isso traz toda uma cultura que do topo para toda a base, de certa forma, talvez a gente possa dizer contamine ou forma de alguma maneira a moldura do futebol brasileiro. Então, vamos começar por aí. Como é que tá esse mal-estar pós-Copa do Mundo para você, Idelber? Eu queria começar com esse gancho, porque a rodada do dia 8, dia 9 de agosto de 2026 foi um dos piores fins de semana de futebol que eu já vi na minha vida. Nessa semana que a gente está gravando agora, a gente está gravando dia 10, vocês vão ver esse programa no dia 14, sexta-feira. É, todo mundo está comentando na internet, né? Os jogos tenebrosos que aconteceram nesse fim de semana. Eu assisti 4 jogos. Palmeiras e Inter foi um espetáculo tenebroso. E aqui a gente tem que sublinhar uma coisa: no Campeonato Brasileiro, sempre vai haver uma equipe que não quer jogar. Às vezes as duas não querem jogar, mas sempre vai haver pelo menos uma que não quer jogar. E aí, no caso de ontem, era o Inter, que estava segurando um 0-0 contra o Palmeiras, em São Paulo, depois de eliminar o Corinthians da Copa do Brasil, né, na mesma cidade de São Paulo. Então, o Inter teve uma viagem muito produtiva e levar um pontinho de São Paulo era muito produtivo. E o Inter usou de todas as artimanhas possíveis. Simulação, bolinho em volta do árbitro, faz uma falta, o juiz marca a falta e reúne-se de novo o bolinho em volta do árbitro para protestar não sei o quê, porque a falta tinha sido óbvia. Goleiro se jogando no chão para pedir atendimento. E antes que a torcida colorada fique brava comigo nos comentários, eu vou já me antecipar e dizer: esses são recursos que todos os clubes brasileiros usam, inclusive o meu. Quando o Galo está ganhando, o Everson se joga no chão, pede atendimento.
essa é uma prática que vem, eu acho, de uma cultura muito mais ampla, que é muito difícil de você corrigir. Porque eu costumo dizer, é uma frase meio polêmica, mas eu tenho argumentos para defendê-la, que brasileiro não gosta realmente de futebol. Se você quiser um país que gosta de futebol, você visita a Inglaterra, você visita a Argentina, você vai ver um outro jeito de lidar com o futebol, que tem a ver com o amor ao jogo em si. Na minha opinião, o brasileiro gosta sobretudo de ganhar. E gosta muito da gregariedade, gosta muito de estar em grupo, em bando, defendendo uma mesma coisa, contra um inimigo exterior. E ganhar no Brasil, por causa do histórico do futebol brasileiro, significa ganhar título. Não significa, por exemplo, ganhar um número significativo de jogos durante a temporada e manter-se consistentemente disputando o título ali no top 3, por exemplo. Isso, para os clubes do G12, pelo menos, não basta. Os clubes do G12 são criados com aquela cultura de que eles precisam ganhar. A vocação deles é ser campeão. E, obviamente, como a gente passou nos últimos 25, 30 anos por um processo de desvalorização dos campeonatos estaduais, para os clubes do G12 já é um clichê dizer que o título estadual não vale nada, chegamos então à situação em que só há 2 títulos por ano para ser dividido entre 12 clubes. Obviamente, ninguém pode ganhar todo ano. O resultado é que sempre vai haver 6 ou 7 clubes em crise e os treinadores sabem que eles são o bode expiatório e que, portanto, estão a 2 ou 3 derrotas de serem demitidos. O resultado é que os treinadores armam os seus times para não perder, em primeiro lugar, e para manter o resultado a qualquer custo no caso de conseguir um 1-0. Então, você conseguiu um 1-0, você passa a utilizar todas aquelas artimanhas de simulação de falta, bolinho em volta do árbitro, etc, etc, etc. Isso torna o Campeonato Brasileiro um espetáculo muito penoso de se assistir. Se você não está torcendo por uma daquelas 2 equipes, não tem muito sentido assistir aos jogos. Eu assisti ontem Palmeiras e Inter e assisti Bragantino e Corinthians. Bragantino e Corinthians foi um jogo horroroso durante 1 hora, até o momento em que o Thiago Volpi cometeu uma das presepadas mais grotescas que eu já vi um goleiro cometer, que levou ao gol do Garro. Quer dizer, para o jogo melhorar, a gente precisa de uma grande presepada do goleiro, né? Esse é um fenômeno que me ocupa muito, que me preocupa muito, porque o meu grande desejo é que a gente possa vender o Campeonato Brasileiro para outros mercados. Isso faz uma grande diferença. Significa mais dinheiro entrando, significa uma diferente cultura de arbitragem, porque a gente sabe que determinadas coisas são marcadas no Campeonato Brasileiro, mas não são marcadas nas outras ligas. E o resultado disso é que, quando chega na Copa do Mundo, você tem aquela avalanche de brasileiros dizendo que, por exemplo, a Argentina está sendo beneficiada, os árbitros estão roubando para a Argentina. Não, gente. É o Campeonato Brasileiro que é arbitrado de uma forma diferente. Agora, recentemente, um jogo do Campeonato Escocês teve um gol, eu estou esquecendo de quem foi, eu acho que foi do Hibernian, em que foi uma bola cruzada na área, a bola ficou quicando na pequena área, uma série de jogadores do ataque e da defesa estavam lutando por aquela bola e o gol foi marcado. Gol legítimo, não teve falta, não teve empurrão no goleiro, não teve nada. Teve um monte de gente lutando por uma bola que estava quicando na pequena área. No nosso grupo de Zap, eu coloquei o vídeo do gol e perguntei: esse gol seria validado no Brasil? E todo mundo concordou que no Brasil iriam encontrar alguma forma de se anular o gol. Então, esse é o primeiro problema assim, cultural geral que a gente tem que considerar quando a gente vai falar das categorias de base. Se os treinadores estão sempre a 2 ou 3 derrotas de serem demitidos, é claro
que vai haver muito menos paciência com a garotada para a garotada se firmar. Não é isso, Diego? Essa cultura ela acaba meio que destilando, né, desde o profissional para também para as categorias de base, sem dúvida nenhuma. E aí sempre aparecem aquelas soluções meio mirabolantes que, eh, representam tão bem a veia autoritária do brasileiro, que também é bastante pronunciada, né. Então, por exemplo, 2 pontos que sempre aparecem são: tem muito estrangeiro no Campeonato Brasileiro, e isso tira a minutagem dos jogadores mais jovens. Mais para frente a gente pode até falar mais de minutagem, porque realmente é um ponto importante, mas será que os estrangeiros, né, os sul-americanos que vêm jogar aqui, eh, ou o fato simplesmente de se ter ou não ter jogador estrangeiro, eh, é a solução, né, nesse ponto? E do outro lado, sempre aparece alguém que vai dizer: "Não, tem que proibir o clube de vender o jogador antes dos 21 anos", ou sei lá que idade, porque, na verdade, essa proibição já existe até os 18 anos, mas de fato o jogador acaba saindo daqui com 18 anos. Então qual seria a idade eh maioridade futebolística para o jogador poder simplesmente viver a vida dele como ele quiser e morar no país que ele quiser e receber o salário que ele quiser, né. Então essas 2 soluções, de alguma maneira representam mesmo o autoritarismo escondido dentro de cada brasileirinho, você não acha, Idelber? Eu acho que essa questão dos estrangeiros e a questão da autorização para os garotos saírem, é, são duas dessas soluções fáceis. Proibir estrangeiro, por exemplo, ou reduzir o número de estrangeiros por decreto, são duas dessas soluções fáceis que as pessoas às vezes fazem sem prestar atenção na Constituição brasileira, né? Tem certas coisas que a Constituição brasileira não permite. Você não pode, segundo a Constituição brasileira, proibir um ser humano adulto de sair para trabalhar onde ele quiser. Ponto. Isso não é a Lei Pelé. A Lei Pelé simplesmente regulamenta uma situação que já era mundial desde o Acórdão Bosman, que é um ponto de inflexão na história do futebol contemporâneo, que a gente já referiu aqui muitas vezes e que não vamos parar para explicar de novo. Mas em 1995, os jogadores recebem a liberdade laboral que eu e o Diego e vocês já têm desde sempre, certo? Diego é professor universitário, se amanhã ele receber uma proposta de outra universidade ou fizer um concurso para outra universidade, ele sai livremente, sem precisar da autorização da universidade para a qual ele trabalha agora. É assim que funciona. Não tem jeito de proibir os meninos de saírem. Não pode proibir um adulto de mais de 18 anos de idade de sair para trabalhar onde ele quiser. A Constituição brasileira não permite isso. E também não permite que você proíba os pais de autorizarem um adolescente a sair para trabalhar em outro lugar se ele quiser. Então, vamos já de cara eliminar essas soluções mágicas, tipo proibir os meninos de saírem ou proibir os estrangeiros de entrarem. A questão dos estrangeiros ela é mais complicada, porque aí sim, dentro da legislação futebolística, você pode estabelecer um número máximo de estrangeiros. Esse número atualmente é 9. Você pode ter até 9 jogadores estrangeiros relacionados para uma partida. Você pode ter quantos você quiser no seu elenco, mas você pode ter 9 jogadores relacionados para uma partida, estrangeiros. O Brasil tem, nos últimos anos, deixado de ser um mercado apenas exportador para ser também um mercado importador, certo? A gente exporta muito jogador e importa muito jogador. Vamos aos números, então, para a galera ter uma noção do que a gente está falando? Na Série A, nós temos 600 e... Peraí, deixa eu pegar os números direitinho aqui. 664 jogadores inscritos na Série A. 160 são estrangeiros. Isso dá 24,2%. Tá? Então, 24,2% dos jogadores da Série A são estrangeiros. Eu reconheço que esse número não é muito baixo, ele é um número também Um não me parece quarto, né. absurdo.
é um quarto dos jogadores da Série A hoje são estrangeiros. Quando a gente vai para a Série B, os números mudam de figura. Há 640 jogadores inscritos na Série B, 48 são estrangeiros. Isso dá 7,5% do total. Na Série C, é menos ainda. São 479 jogadores inscritos e 17 estrangeiros. Isso dá 3,5%. Então, existe um padrão que é claro, né? Os clubes maiores importam jogadores, em geral dos países sul-americanos, né? Tem vindo alguns europeus, mas em geral são jogadores sul-americanos que vêm jogar no Brasil. Uma coisa que é necessária a gente levantar também é o seguinte: o Brasil continua sendo um grande polo exportador de jogadores. A ideia de que o Brasil não produz mais jogadores é falsa. A gente continua produzindo muito jogador bom. E eu tenho para você 2 números que provam isso. O primeiro é, nos últimos 20 anos, todas as finais da Champions League tiveram pelo menos um brasileiro em campo. E o Brasil é o único país que pode dizer isso. Não é impressionante? O Brasil é o único país que esteve presente nas últimas 20 finais da Champions League, com pelo menos um jogador em campo. Na final do ano passado, por exemplo, foram 3, pelo menos, né? O Marquinhos, zagueiro central do time campeão da Europa, Paris Saint-Germain, brasileiro. Gabriel Magalhães, o melhor zagueiro central da Premier League, campeão da Premier League e vice-campeão da Europa, é brasileiro. Martinelli, ponta meia do time campeão da Premier League e vice-campeão europeu, o Arsenal, é brasileiro. Isso a gente pode ir voltando no tempo, nós vamos encontrar um brasileiro em todas as finais da Champions League. O outro número é a quantidade de jogadores brasileiros jogando no exterior. O Brasil é o país que mais exportou jogadores, é o país que mais tem jogadores atuando fora de suas fronteiras. São 1.200 brasileiros jogando fora do Brasil. Essa é a situação. Formar jogadores a gente forma. Tem que ver qual que é Então, o perfil. beleza. Eu acho que esse ponto que você coloca já começa a apontar para a gente que tem toda uma estrutura econômica que, de certa forma, acaba constrangendo a formação de jogadores que a gente tem no país. Primeiro que a formação de jogador no Brasil, ela é completamente descentralizada, né, em clubes e outros, clubes formadores de base, eh, particulares, né, mas as federações têm pouca influência a não ser regulamentar, né, mas não tem nenhum tipo de centro de formação da CBF, a gente pode até conversar sobre isso mais adiante. Mas, a partir disso, né, a economia do futebol tem um peso muito grande, né, e os clubes brasileiros, e o Brasil, né, é o maior país exportador tanto no topo, como você citou aí o exemplo da Champions League, com os melhores jogadores, mas também no grosso, né, no atacado, exportando jogador, por exemplo, para a segunda divisão do Vietnã ou da Uhum. Tailândia, países como esses, né. Eh, e aí essa o lugar do Brasil como eh, fornecedora de pé de obra, uma economia fornecedora de pé de obra há muito tempo, já pelo menos 30 anos, de certa forma foi criando toda uma cultura com relação a que tipo de jogador a gente, acabou dando prioridade, por um lado. Por outro lado também, influencia nisso, aquilo que a gente abriu, né, que é toda a cultura, do futebol brasileiro que pensa em vencer, vencer sempre, né, o tempo inteiro. Essa é a única métrica possível, né. E na base, a ideia de formação, o processo deveria ser muito mais, importante do que simplesmente amealhar títulos, né. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a CBF
organiza campeonatos, o Brasileirão, Sub-20, né, e para cada categoria, e a Copa do Brasil, e no Brasileirão tem rebaixamento. Então chega um momento No da sub-20. disputa, no Sub-20, claro, o juiz, o técnico tem todo o incentivo para tentar fechar a casinha, né, a não ser que haja uma diretriz do clube em outro sentido, que também pode acontecer, mas é raro, né, como a gente sabe. Então são alguns fatores, né, estruturais que vão orientando a formação que a gente faz e isso dentro de uma moldura que é bastante descentralizada e que, portanto, não tem muito direcionamento sobre uma ideia única, né, de como fazer. Outros países são muito mais. A gente podia pensar no exemplo da França, que sempre é trazido, da Inglaterra também, que apesar de ser um projeto mais recente, de Marrocos, que conseguiu crescer a estatura da seleção nacional, né, nos últimos anos, mas uma centralização como ocorre nesses países, a Inglaterra bem mais centralizada que os outros dois, é difícil de operacionalizar no Brasil, né? Então a gente acaba ficando com alguns fatores para a gente pensar, né, fatores estruturais e propostas têm que levar isso em consideração, não é isso, Delber? Qualquer Eu tipo de acho proposta que centralizadora. a gente tem um problema que é o seguinte, vamos mencionar aqui, a gente ainda vai fazer um programa sobre formação de jogadores na França, na Inglaterra e Marrocos, que são os casos que a gente tem olhado com mais vagar, né? Mas só para dar uma ideia para a galera de quais são as diferenças, tanto na França, como na Inglaterra, como em Marrocos, os clubes ah, cumprem um papel formador. A diferença é que nesses países a federação tem um projeto centralizado nacional de formação de jogadores, né? No caso da França, da famosíssima escola de Clairefontaine, que atua numa espécie de pré-formação dos jogadores, que depois são encaminhados para os clubes, né? Aquela estrutura formal da formação do garoto, pegam garotos até 8, 9, 10 anos de idade, em centros regionalizados, mas conectados com a direção nacional, e mantém um contínuo diálogo com os clubes. Não é o caso do Brasil, né? No caso de Marrocos, por exemplo, tem um centro de formação nacional, né, a FRMF, Federação Real Marroquina de Futebol, que não só mantém um centro, Mohamed VI, em Marrocos, como também explora a garotada que tem a dupla nacionalidade, que em muitos casos mora na França ou mora na Espanha, mas que pode optar pela nacionalidade marroquina e jogar pela seleção marroquina, né? Esse sucesso recente do Marrocos nas Copas do Mundo não é um acaso, né? Não caiu do céu. Tem um projeto de formação ali. Acho importante destacar, Diego, que a situação da formação de jogadores nas categorias de base do Brasil não é uma terra arrasada, né? Não é uma terra arrasada. Nós temos aí Sem dúvida. exemplos muito, muito contundentes. O principal deles, eu acho que todo mundo concordaria, é o Palmeiras, né? O Palmeiras tem um centro muito bem dirigido pelo JP Sampaio, né? Sim. Em que combinam-se o ensinamento tático com a liberdade de a garotada criar e errar, né? O Palmeiras reporta, eu acho que um investimento nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos, perdão, nos últimos 10 anos, o Palmeiras investiu deixa eu pegar o número exato aqui, eu não sei se é 160 ou se é 260, mas em todo caso, teve 1,8 bilhão de reais de lucro com as transações geradas pelas categorias de base, né? Estevão, Hendrick, etc, etc.
Então, tem alguns modelos, inclusive o Palmeiras tem um campo de barro, né? Que a gente viu o JP comentar no outro dia, no podcast do Charla, né? É, exato. Só um comentário, você está trazendo o Palmeiras, né, e tem um mecanismo muito interessante que eles usam, porque eles têm noção de que nem sempre eles vão ter um Endrick ou um Estevão para negociar, né. A maior parte dos jogadores formados na base acaba sendo um jogador mais mediano. Claro que pode jogar nos times menores, numa Série B e também times menores do exterior, né. Então eles costumam Uhum. fazer muito na primeira negociação, acabar vendendo até por um valor mais em conta, quando não é um jogador, né, claro, desses que são hors concours, né, são mais raros, e mantendo sempre algum percentual ali de uma futura negociação. E com isso eles têm uma um mecanismo que está girando o tempo inteiro ali, pingando algum tipo de recurso, de um jogador que às vezes eles já venderam há 2, 3, 4 anos antes, né. Então, Uhum. e também em vários níveis, né, cada jogador acaba atingindo um determinado nível e é um mercado diferente, mas tem que girar em todos os mercados, em todos os níveis, né. Eh, e Delba, e aí essa pergunta que todo mundo faz, né, por que que a gente não está formando meia, a gente só está formando ponta? Será que isso não é uma É. simplificação, né? Eh, Você acabou de trazer o exemplo do Palmeiras, né, mas isso tem uma certa tendência geral econômica também, né, um incentivo econômico para isso. Tem, Mas será tem que um não é incentivo exagero? econômico. Eu acho que tem um incentivo econômico que dá para entender, né? É, se você pensar, por exemplo, que quando você forma pontas, você está formando jogadores que podem acumular stats muito mais facilmente. Basicamente, jogador que pode acumular gols e assistências, né? Gols e passes para gol. Então, é tem sido apontado por muita gente que acompanha categorias de base no Brasil que quando aparece um canhoto talentoso no meio de campo, ele logo, logo é jogado para a ponta. Porque na ponta ele vai poder aparecer mais no sentido de aparecer mais na hora do gol, né? Ele vai poder, ele vai estar em situações em que ele não erra, porque no meio de campo você tem que ter a possibilidade de errar, certo? Essa é a parte, digamos, do aprendizado que muitas vezes as pessoas não param para pensar, né? Em uma competição sub-15, com os pais ali ao lado do campo, gritando que tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar. Obviamente, o garoto do meio de campo, ele não vai se arriscar em uma jogada mais ousada, porque se ele se arriscar em uma jogada mais ousada, a possibilidade de errar e dar um contra-ataque para o adversário é grande. Se você não tem a possibilidade, ou não tem o estímulo para experimentar e errar, obviamente o seu jogo vai ficar mais medíocre mesmo, né? O JP falou disso outro dia e ele falou muito bem do assunto. Assim, ele falou: olha, a gente aqui no Palmeiras está tentando implementar a mentalidade de que pode errar. Se ganhar o título, tudo bem, mas o objetivo não é ganhar o título a qualquer custo, né? O objetivo aqui é formar jogadores, formar cidadãos, formar atletas no sentido completo da palavra. E aí você cria um outro tipo de jogador. Mas esse não tem sido o padrão. O padrão no Brasil tem sido: a gente forma pontas, a gente forma zagueiro central, a gente até forma meio-campista, mas é sempre cabeça de área. O estilo Casemiro, Fabinho, a gente tem formado esse tipo de jogador. A gente não forma mais meio-campistas criativos e laterais. Essas duas posições, camisa 8, camisa 10,
e lateral esquerdo, lateral direito. Né? A gente não tem formado, É. e é um problema econômico, é o gargalo econômico imposto sobre os clubes, porque como tudo fica na mão dos clubes, evidentemente, os clubes vão optar pelo tipo de jogador que dá mais lucro. Só um exemplozinho antes de eu te passar a palavra, que é a Inglaterra. A Inglaterra tem um projeto nacional de formação de jogadores. Os clubes, as academias dos clubes cumprem o seu papel, mas eles estão em direta comunicação com a FA. Faz uns 15 anos, 20 anos, a Inglaterra começou a determinadamente buscar a formação de camisas 10. Eles queriam formar camisas 10. A FA procurou isso, ela investiu nisso, é uma coisa direcionada. E o resultado está aí. Phil Foden, Cole Palmer, são jogadores que têm cara de brasileiro. Quer dizer, a cara não, né? Porque é aquela carinha nórdica de Europa do Norte, olhinho azul, etc. Mas o jeito de jogar é um jeito brasileiro, assim, que a gente tradicionalmente associaria ao Brasil, né? O drible, a inventividade, a ginga. Cole Palmer é um tipo de jogador que tem a cara do Brasil e que a gente não encontra hoje no Brasil, né? Então, esse realmente é os vários fatores que são independentes, né, na cultura e na estrutura do futebol brasileiro acabam apontando para essa não formação desses meios-campistas criativos, né. E é interessante porque a ideia do o estereótipo do jogador brasileiro é justamente esse camisa 10, esse jogador criador no meio de campo e ponta de lança para chegar junto e ser artilheiro também, né. Eh, Até o Tim Vi a gente está dando o eh, estamos citando aqui essa entrevista do João Paulo Sampaio no Charla, né, então um abraço aí para o pessoal do Charla, que realmente é um podcast muito bom, e essa entrevista está excelente, já é antiga, já no canal. E agora também vou citar o Tim Vickery, porque eu acho que tem uma explicação que ele vem repisando sempre sobre essa seca de meias, que acho que talvez possa ter a ver também, em termos táticos e futebolísticos, que é uma ideia, tática que se cristalizou no Brasil, na década de 90, que separa o meia, volante, né, cabeça de área, do meia, criador. E esse meia criador, quando a gente sai do 4-4-2 para o 4-2-3-1, ou para outras formações, acaba virando um ponta, e por isso que agora a gente está tendo que jogar com 4-2-4, sem ter tanto meio-campista para fazer pelo menos um 4-3-3, né. Então, acho que isso é algo interessante também para a gente pensar no nível da seleção, né, e acho que isso de alguma maneira se replica nos clubes também. Agora, Idealber, eu vou puxar outra linha, é verdade que a estrutura formadora do futebol brasileiro é extremamente descentralizada, né. Mas a CBF ela vem, de alguma ela também tem um papel, né. E aí a gente até pode conversar se o papel às vezes é benéfico ou não, né. Por exemplo, ela tem a CBF Academy, que aí eu acho que também valeria um programa específico só sobre isso, porque é a estrutura de formação da CBF, forma todo mundo que trabalha com futebol no Brasil, né, nos níveis, né, de comissão técnica em todas as categorias, né. Então, claro que tem um papel de ajuda a direcionar aí, embora não seja é, obrigatório necessariamente, né. Os clubes depois vão colocar isso em funcionamento da maneira como acharem melhor. E tem também o famigerado certificado de formação de clube formador, né, que é, em teoria, algo adequado e necessário, porque tem uma fiscalização da CBF e os clubes precisam, admitir certos, ah, requerimentos, né, para conseguir acessar o certificado. O certificado é muito importante porque ele significa basicamente o direito de, recolher aquela percentagem de clube formador que a FIFA, coloca e que é muito importante, principalmente para clubes
de pequeno porte, né? Mas tem um grande porém que o certificado ele tem que ser renovado anualmente, né? Então, conhecendo a tendência brasileira de cartoralizar tudo, às vezes acontece que o clube que tinha deixa de ter e depois, sem muito, né, motivo, volta a ter novamente. Então, não garante uma continuidade do trabalho dos clubes, pelo menos nessa parte mais importante, que é como monetizar a formação, né? E aí vem as competições também, porque a CBF acaba juntamente com as, a, as federações estaduais estabelecendo o calendário, que aqui a forma como os clubes é, disputam, né? E isso teria que ser pensado, me parece, de uma maneira específica para as categorias de base, porque não faz sentido você ter uma Série A com 20 clubes e rebaixamento de 4, como acontece, né, simplesmente espelhando o Brasileirão profissional, né? E no fim, né, quer dizer, eh, se fosse possível a CBF, inclusive vale notar que, lembrar a notícia, né, que a CBF organizou um GT em fevereiro desse ano, então antes mesmo da Copa, já que envolve a própria CBF, as representantes das federações e dos clubes formadores, para repensar toda a estrutura do futebol de base no Brasil. Mas isso ainda é uma grande caixa de Pandora, né? O que é que vai sair desse debate não dá para saber muito bem, né? Então, vamos lá, vamos pegar esse papel da Deixa eu pegar CBF. essas coisas que você citou aí Vamos lá. do certificado de clube formador. Eu estou com a camisa do Santa Cruz hoje, o Santa Cruz não tem o certificado, né? Quem Exato. tem o certificado em Pernambuco são o Sport, Náutico, Retrô e o Porto. São esses 4 clubes que têm, né? O Santa já está há algum tempo sem o certificado de clube formador. Esse certificado, como você mencionou, né, ele é o que permite, por exemplo, que os clubes acessem o mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Quando o jogador vai ser vendido, ele, na segunda venda, o clube formador tem direito a um percentual, e esse percentual está vinculado no Brasil ao certificado de clube formador. Há vários clubes importantes no cenário brasileiro, né, que não têm o certificado de clube formador. A Ponte Preta, por exemplo, não tem, né? No Rio Grande do Sul, só o Grêmio, o Inter e o Juventude têm. O Caxias não tem, enfim, o Brasil de Pelotas não tem. Esse é um mecanismo burocrático que, digamos, como quase todos esses mecanismos burocráticos no Brasil, estão sempre envolvidos em uma névoa de suspeita, né? A gente É pode só, concordar que... Diga. só um comentário rápido, porque você estava mencionando os clubes importantes e tradicionais do futebol brasileiro que não têm o certificado. E ao lado disso tem um outro fenômeno que existem muitos clubes que têm o certificado e que são, a gente poderia chamar de clubes de empresário mais vulgarmente, né, mas são clubes especificamente para formação de base, né. Para isso. Então, tem, né, o Boston City, o Coimbra, o, o Tirol em Fortaleza, em São Paulo tem um monte, o Nação em Santa Catarina, então são alguns exemplos, né. Então tem esses 2 fenômenos, na verdade, tanto alguns clubes tradicionais que não estão conseguindo, fazer parte do mecanismo e muitos clubes que são, formados para serem simplesmente formadores de jogador para futura venda, não é isso? Exato, é a futura transferência que vai gerar, enfim, a comissão para empresário, etc., que é, digamos, o mecanismo da circulação de pé de obra hoje, que é, digamos, mais ou menos inevitável. Só uma observação: o Brasileirão, para a gente deixar clarinha aí a informação correta para o pessoal, o Brasileirão Sub-20, ele começou com rebaixamento em 2025 e nesse ano foram rebaixados 2 clubes, 2 Atléticos, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense. O Galo Perfeito. voltou agora. O Galo vai jogar o Brasileirão Sub-20 da Série A
de novo em 2027, subiu agora este ano. Este ano de 2026, foram 3 clubes rebaixados. Tá? Caíram Criciúma, Avaí e Fortaleza para a Série B. E da Série B subiram 3. Além do Galo, subiram o Goiás e o Ceará. Esse mecanismo eu acho muito daninho. Muito, muito, muito daninho. A Inglaterra não tem, a Alemanha não tem. Outros países têm, tá? Não tô dizendo que é só no Brasil que tem. Nesse caso é uma mescla, né? Na Espanha, por exemplo, tem. Mas na Espanha é um rebaixamento um pouquinho diferente, depois a gente pode entrar nesse caso. O rebaixamento no Brasileirão Sub-20 é daninho, eu acho. Especialmente porque o Brasileirão Sub-20 não é jogado na fórmula dos pontos corridos. O Brasileirão Sub-20 ele é jogado naquela fórmula do Campeonato Brasileiro dos anos 90. Classificam-se 8 clubes para as quartas de final. Aí o que acontece? Chega nas quartas de final, o objetivo é o título a qualquer custo, certo? O objetivo vai ser o título a qualquer custo. E E para o os times que estão... rebaixamento, então, o rebaixamento acontece em um turno só, é isso, né? Isso. Acontece, bom, enfim, Só de ida. no Brasileirão de pontos corridos, enfim, no campeonato de pontos corridos, determina o rebaixamento, mas não determina o título, né? Ele vai para os playoffs, como era no Brasileirão Profissional dos anos 90. Para os clubes que estão disputando na parte de baixo da tabela, é evidente que isso vai gerar um tipo de incentivo para que os treinadores armem os seus clubes, os seus times, para fechar a casinha, para conquistar um ponto, para não perder, porque assim você escapa do rebaixamento, né? É importante assinalar isso, porque isso é muito decisivo na formação, né, da garotada. Eles já começam com aquela pressão de não pode experimentar, não pode errar, etc. Então, para a gente ir encaminhando, né? Vamos fazer um resumão. Sem soluções mágicas, proibir estrangeiro não vai resolver o problema. Um detalhe sobre estrangeiros que eu quero dizer, já te passo a palavra. Existe o argumento de que a presença de jogadores estrangeiros faz com que as torcidas queimem os jogadores da base, porque a torcida sabe que tem um estrangeiro que pode pegar o lugar dele. Esse argumento não se sustenta, gente, porque as torcidas brasileiras queimam estrangeiros também, né? E as torcidas brasileiras já queimavam os garotos 15 anos atrás, quando não havia nem 2% de jogadores estrangeiros na Série A. Então é muito importante a gente não estabelecer causalidade onde apenas existe correlação. O exemplo clássico é o exemplo do sorvete do afogamento, você conhece, né? Sorvetes causam afogamento na praia. Por quê? Chega o verão, o consumo de sorvete aumenta, o número de afogamentos na praia aumenta. Aí acaba o verão, o consumo de sorvete cai e o número de afogamentos na praia também cai. Ou seja, não é o sorvete que está causando o afogamento, certo? São 2 fenômenos correlacionados no tempo. O garoto que Correlação não subiu significa causa, né? não significa causalidade. O garoto que Exato. subiu do sub-20 do Flamengo e não consegue disputar posição com a Arrascaeta, ele não vai abandonar a profissão. A taxa de abandono de profissão de garotos que subiram do sub-20 para o profissional é uma negligência estatística. É coisa de menos de 0,1%. O garoto que subiu do sub-20 do Flamengo e não conseguiu disputar a posição com a Arrascaeta, ele não vai abandonar a profissão. Ele vai jogar no Mirassol. Então, é verdade que a presença de estrangeiros qualificados aumenta o gargalo para que o garoto suba. Mas isso só melhora a qualidade dos jogadores que estão sendo formados. A presença de mão de obra internacional qualificada
aumenta a qualidade da mão de obra local. Nós temos muita evidência empírica disso, né? Então, vamos esquecer as soluções fáceis, vamos olhar o que está dando certo, né? Eu acho que tem aí, Diego, 5 clubes, tá? Que a gente repetidamente vê nos rankings internacionais de formação de jogadores. Palmeiras, o Fluminense é o grande rival, Xerém continua sendo um belo centro de formação, e São Paulo, Corinthians e Flamengo, logo ali também. Aí depois o Santos, claro, tem muita tradição, o Grêmio tem tradição, mas esses 5 tem muita coisa que pode ser observada, tem muita coisa que pode ser copiada. O JP é um cara para ser ouvido, ele realmente sabe do que ele está falando, né? E quem sabe a gente possa superar os obstáculos da grandeza geográfica do Brasil e montar algo minimamente centralizado, com mínima conversa entre os clubes e a CBF, para que a gente possa direcionar a formação de jogadores para determinadas posições, né? Algo interessante que você até citou, mas que vale talvez trazer de novo, né, é o fato de que a estrutura francesa, o que é responsabilidade da federação é só a primeira parte da formação, né, então até a idade de 14 anos. Depois, obviamente, os jogadores vão se desenvolver nos clubes, né, para desenvolver aquelas potencialidades mais próximas da categoria de profissional, né. Então, eu acho que o Brasil, eventualmente, pode pensar em algo obviamente, que teria que ser centralizado, né, desculpa, regionalizado, não centralizado, pelas Uhum. condições geográficas, não fariam sentido. Mesmo o caso francês também tem uma instalação central em Clairefontaine, mas tem instalações, regionais também, e isso no Brasil teria que acontecer, né, teria que ser uma espécie de SUS do futebol, né, com, centros espalhados pelo país e que te desse alguma orientação em termos da formação de base. Mas isso teria que acontecer em apoio e sustentação com os clubes, né, não dá para tirar os clubes da equação. Eh Agora, sempre vai ter muito o que pensar com cada clube, porque cada clube é uma realidade. Você falou bastante sobre os clubes de top, né, mas também os mais abaixo na cadeia também precisam ter uma estrutura que seja beneficente para o que eles têm que fazer, né, para o que é a função deles eh, produzir, que é jogadores mais, né, não necessariamente os grandes craques, eventualmente um ou outro vai surgir alguma joia ali, né. Então é isso, Delber, vamos fechando por aqui, Vamos e a encaminhar. gente pode conversar mais em outros momentos aí mais para frente, voltar nesse assunto, porque é um assunto que tem muita coisa para desencavar, né. O que a gente pode fixar aqui no final não tem solução fácil, nem solução única, e não dá para a gente pensar em uma conversa só, pegar todo o tema, né, esgotar todo o tema. Beleza? Então, vamos Combinados, nessa. então, vamos pedir o pessoal para deixar o like, o comentário, circule o link nos seus grupos de futebol em que haja interesse sobre esse tema, avalie a gente no Spotify, no Apple Podcast, em qualquer distribuidor de podcast que você usa, e a gente se vê na semana que vem com mais um Meio de Campo, Futebol e sua história. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço. O Meio começou com a newsletter que chega na sua caixa de entrada com as principais notícias do dia. Sabe qual é, né? Aquela que você lê em 8 minutos. Depois a gente evoluiu para os vídeos aqui no canal do YouTube. São as análises e programas que mais tarde foram adaptados para áudio, com os podcasts que você pode ouvir lavando louça, na academia, na fila do mercado, cozinhando. E a barra ficou mais alta, porque chegamos às produções audiovisuais com qualidade de cinema em um streaming próprio. São séries e documentários originais e um catálogo exclusivo para eles, os nossos assinantes premium. É assim que o jornalismo do Meio vem crescendo para caber no seu dia, do jeito que fizer sentido para cada um dos nossos leitores se informar. Conheça nosso acervo premium e faça parte de uma comunidade que não apenas consome notícia, mas analisa o que está lendo, ouvindo e assistindo. Assina o Meio Premium.